E aí pessoalzinho do YouTube, eu sou o Mestre Tuga, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem pessoal, quem não viu no vídeo anterior da homenagem ao Akira Toriyama, assista porque vai gostar. Bem pessoal, mas eu tenho que dizer o seguinte e falar um bocado de algumas coisas assim para Dragon Ball e as minhas opiniões. Primeiramente, o que é que eu tenho a falar assim para vocês? Se querem conhecer a ordem cronológica de Dragon Ball Z com os filmes, joguem Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2, que é a melhor opção. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2 mostra por ordem cronológica os acontecimentos do Z, mais dos filmes e a continuação da saga. Claro que, apesar de ser oficial, não significa ser canon, porque há coisas canon e não canon. E os do filme de Dragon Ball Super, neste caso, foram fillers porque aconteceram dentro do anime. E eu já vou explicar isso melhor. Bem pessoal, continuando. Dragon Ball GT não é canon, apesar de ter sido produzido pela Toei Animation, mas a Toei Animation fez Dragon Ball GT para que a Akira recuperasse o mais rápido possível, porque para quem não sabe, a Akira já sabia da sua doença. Então, pronto, é óbvio que sabia da doença, não, naquela altura foi quando deu sinais da doença. Dragon Ball GT também veio com aquele filme dos 100 anos depois, que também ficou até giro e conheceu um bocado o Goku Jr. O Dragon Ball Clássico e o Dragon Ball Z foram ótimos animes, mas o Akira Toriyama admitiu que o Dragon Ball Z era para ser o único e final da história de Dragon Ball. Sim, ele tinha preguiça para desenhar a continuação, e por isso que Dragon Ball Z tinha muitos erros. O final de Dragon Ball Z não é um final oficial, porque a única coisa que a Akira Toriyama não esperava é que fosse haver vários fãs pelo mundo. Dragon Ball AF foi o primeiro começo de Toyotaro. Sim, Dragon Ball AF, que é uma história assim imaginativa, que era para ser a continuação do GT, criado por Toyotaro, teve mangá e também houve aquela coisa de Dragon Ball Budokai F para a PlayStation 2 e toda a gente pensava que era oficial, mas aquilo só foi em simples sugestões. E digamos que, devido àquela obra que Toyotaro desenhou, fez com que Akira Toriyama decidisse pedir a Toyotaro que se juntasse a ele. E Toyotaro começou a conhecer mais o mundo de Dragon Ball e ficou como fosse um pupilo de Akira Toriyama. Dragon Ball Kai foi a correção do anime Dragon Ball Z. Por isso é que quando chega aquela luta final do Buu contra o Goku e depois termina a fase do Kid Buu e fica tudo sossegado, é logo o fim de Dragon Ball. Não tem aquela coisa que apareceu a mais no Dragon Ball Z, porque isso foi um final desenhado à pressa. Coisas que são oficiais da Akira dentro dos jogos de Dragon Ball e que pouca gente sabe. Os únicos jogos que até agora estão mesmo ligados aos projetos da Akira são Fighter Z, Xenoverse 2 e o Online, apesar que fechou servers e isso assim por causa da história. Quem jogou Dragon Ball Online sabe do que eu estou a falar. Quem não jogou o Xenoverse 2 e o Fighter Z são os mais oficiais. Dragon Ball Z Kakaroto, apesar de não parecer, também tem coisas de Akira Toriyama lá dentro. Dragon Ball o filme do Bardock e do Future Trunks, apesar de serem canon e oficializados, são canon, mas foram uns especiais demonstrativos para saber o que é que aconteceu. Dragon Ball Super apareceu muito mais tarde, depois da criação do mangá, e Dragon Ball Super mostrou-nos muita coisa. E claro que a animação já veio com um traço totalmente diferente. Muita gente diz que não é do traço do Z, mas será que não é do traço do Z? É do traço do Z Kai. Muita gente esquece que a versão oficial do Z é o Kai. O Z simplesmente foi feito à pressa
que nem era para ser para ter uma continuação, por assim dizer. Broly deixou de ser, ficou como não canon. Muita gente pensava que não ia ver Broly, mas Broly foi canonizado para a história com uma história totalmente diferente. E a história do novo Broly é muito melhor do que a antiga. Na minha opinião sincera, sim. Vale mais a nova história do Broly do que a antiga história do Broly. Porque a antiga história, o Broly só odiava o Goku por causa do Shorin bebê. Mano, ainda bem que alteraram a história. Ficou muito melhor para ligar aos acontecimentos. Claro que quando houve também um bocadinho de pausa do trabalho do Super, Toyotaro teve em Dragon Ball Heroes. Apesar de não parecer isso assim, Dragon Ball Heroes até podia ser oficializado como o anime que é promocional dos jogos. E para quem não sabe, Dragon Ball Heroes começou na 3DS. Tivemos Dragon Ball Fusions que mostrou que era possível fundir com mais personagens sem ser só com 2 pessoas. E isso aí é muito bom. Dragon Ball Mobile também tem uma ótima história. Neste caso, o Legends, apesar que já está a cair em decadência. Dragon Ball Dokkan Battle mistura o oficial e os canónicos junto com um dos fãs. Por isso é uma mistura totalmente interessante. E agora vem as partes que toda a gente sabe. Akira Toriyama não gosta de spoilers. Quando perguntavam o futuro de Dragon Ball ao Akira Toriyama, ele não dava muita divulgação. Até que Toyotaro, sem querer, falou que faltava os anjos, os Kaijins do tempo. E nessa entrevista o Akira deu um olhar que o Toyotaro apercebeu-se que cometeu um erro. Por isso é que não falavam muito acerca de Dragon Ball quando paravam o projeto ou o trabalho. Mas pronto. Isso foi algo totalmente incrível. Quando falaram em Kaijin do tempo nessa entrevista, eu pensei, pronto, o que está no Dragon Ball Xenoverse poderá vir a acontecer em breve. Agora, o seguinte. O Dragon Ball Super, o filme da Batalha dos Deuses, o do Freeza, o do Broly, são fillers. Porque o que acontece nesses filmes vai acontecer dentro do anime. E aquilo do Super Heroes também é um filler para o anime do Dragon Ball Super. Filler significa que é algo que vai acontecer, que é contado, que vai acontecer. Só que eles dão uma demonstração do acontecimento e depois no anime, antes de chegar a essa fase, eles contam antes e como chegaram a essa situação. Que é também pouca gente sabe o que é um filler no meio disto tudo. E é engraçado. E claro que muitos jogos de Dragon Ball vão continuar a sair ligados ao anime. Talvez venha alguns inventados agora, mas iremos sempre ter Dragon Ball. Muita gente pensa que Toei e isso assim vão arruinar Dragon Ball. Fiquem descansados que não. Bem pessoal, e uma última entrevista divulgada que foi dada pelo Akira Toriyama. Toda a gente sabe que Akira Toriyama não é de divulgar coisas para Dragon Ball ou dar tipo spoilers, mas nessa entrevista Akira Toriyama disse o seguinte: Dragon Ball já está completo, já tem o seu final. Eu emocionei-me a escrever o final de Dragon Ball e espero que todo mundo se emocione. E quando ele disse isso, eu fiquei a pensar, porque é que ele está a dizer neste momento isso? É como tivesse a dar uma mensagem de despedida. Mas também nessa entrevista também foi mencionado Dragon Ball Daima, como ele participou, isso assim. E para quem não sabe, Sandland, que é uma outra obra dele, pertence ao mundo Dragon Ball. Por isso é que eu quis mencionar aqui. E Akira Toriyama não só participou em Dragon Ball, como também participou em Monster... No Monster... Naquele jogo de Monster... Ai... Agora estou assim meio coisa, mas, por exemplo, Dragon Quest,
participou no Chrono Trigger, entre outros jogos. Mas Sandland é mesmo um trabalho dele. E eu, quando li o mangá, não li todo, li algumas partes online. E sim, é tudo dentro do mundo de Dragon Ball. Quando vi o trailer do jogo, vi logo que era dentro do mundo de Dragon Ball também. Não há como esconder que aquilo é do universo Dragon Ball. E a própria descrição do Sunland diz isso. Universo Dragon Ball. Só que com uma história de personagens diferentes e uma aventura totalmente diferente e emocionante. E que vai ter também anime. Até que, depois dessas coisas todas do mundo Dragon Ball, dia 1 de março, Akira Toriyama faleceu. Dia 8, espalhou-se mundialmente. Houve as homenagens. E quem vai ficar com o legado de Akira Toriyama, toda a gente sabe que é o Toyotaro. E o Toyotaro, como sabe as coisas da Akira Toriyama, sabe as coisas do final para o Dragon Ball, ele vai meter em prática tudo. Ao mesmo tempo, vai canonizar alguns vilões, isso assim, antigos, para aparecer originalmente. E só esperamos que Toyotaro continue a fazer o seu ótimo trabalho, porque toda a gente sabe que Toyotaro é o único que sabe das coisas de Dragon Ball. E espero que Dragon Ball continue a emocionar e que tudo que o Akira Toriyama escreveu apareça até o dia em que chegue esse tal final, porque eu fiquei curioso e fiquei a saber, será que ainda vou estar vivo para ver esse final? Se calhar sim. Uma expectativa para um final assim, talvez 2050. Mas como Dragon Ball vai estar um bocado parado indefinitivamente, porque ainda estão em luto a Akira Toriyama e Toyotaro ainda está a fazer algumas homenagens ao Akira através dos desenhos, isso assim, naquela revista japonesa que é Jump Stars. Então não se sabe quando poderá vir tanto o retorno de Dragon Ball, mas quando soubermos, muitos youtubers vão postar. E na minha opinião, Dragon Ball nunca vai morrer, e espero que deem também uma oportunidade a Sandland, que é uma das obras da Akira Toriyama, e espero que Dragon Ball Daima venha nos emocionar, porque para além de ter a participação da Akira Toriyama, teve a maioria das ideias dele. Pessoal, este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Isto só foi um pequeno desabafo acerca de Dragon Ball. Eu sei que no último vídeo que eu fiz disse que era o último vídeo gravado com este smartphone, mas eu tive que falar disto de Dragon Ball porque é uma coisa que está na mente e que mais vale fazer agora para depois não vir tarde. Fazer quando eu vier dizer isto, já estar, por exemplo, Dragon Ball Daima a dar, ou de repente anunciarem um retorno de Dragon Ball, e que o legado de Dragon Ball vai continuar na mão do Toyotaro. E claro, os fãs de vez em quando também vão criar algo dedicado ao Dragon Ball, como sempre fizeram. Fiquem todos bem, eu sou o Mestre Tuga, como digo em todos os meus vídeos. Fui!